Olá, seja bem-vindo. Essa é a quarta e última etapa da nossa integração entre o Bot Conversa e o RD Station. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, tem 3 passos atrás para você poder assistir e entender o que de fato a gente vai fazer aqui, tá? Agora a gente vai montar o fluxo, um fluxozinho básico de exemplo, só para você entender o conceito e a lógica por trás dessa integração. E aí depois você fica livre para fazer essa integração em qualquer tipo de fluxo que você queira fazer aí, tá? Então aqui eu criei o bloco inicial, o bloco de conteúdo, olá, seja bem-vindo, e agora eu vou fazer uma pergunta com o bloco de conteúdo também. Lembra que o nosso RD Station, ele não exige e-mail ou nada do tipo, o que ele exige na requisição é só o nome e o telefone, tá? Então aqui eu vou criar um bloco de salvar e vou falar qual é o seu nome. Eu só vou coletar o nome do contato. Escolho onde salvar e aqui eu mudo o tipo de resposta para nome completo. Pronto, já tenho a primeira pergunta perguntando o nome. Agora aqui eu já posso começar a criar a integração para enviar os dados para o RD Station, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Naquele fluxo nosso template, lembra que a gente tinha passo 1, 2 e 3, eu vou realizar esse passo lá no outro fluxo. Então, eu vou usar como base esse exemplo aqui, vou copiar tudo. Lembra do token, ó, que tem que ter o token do usuário ali. Volto lá no meu fluxo, adiciono um bloco de integração. Dentro do bloco de integração, adicionar integração de webhook. Clico aqui para editar e vou colar, tá? Lembra de manter aqui em post, ó, aqui eu estou no fluxo do template. E aqui no bar eu vou criar esses campos: Organization, Name e User ID. Então aqui no bar, cliquei aqui, Organization. Dentro de Organization, ó, eu tenho esse colchete aqui que abre aqui em cima e fecha aqui embaixo. Ó. Mas dentro dele eu tenho o name e o user ID. Como que a gente faz isso? Aqui eu vou criar 2 colchetes, ó, um abrindo e um fechando, e ele vai liberar essa opção aqui para mim. Is objected? Sim, é um objeto. Agora dentro desse objeto, habilitou outro mais aqui. Ó. Eu clico nesse mais e vou criar o name. Então, eu vou digitar aqui name. E já vou criar o segundo, que é o user underline ID. Então, crio aqui da mesma forma, user underline ID. Essas instruções aqui tem que ser exatamente nesse formato, tá? Senão não vai dar certo. O user ID, lembra que é o ID do responsável por essa empresa que vai ser criada. Então aqui pode usar um campo dinâmico, como eu tenho aqui salvo o ID do responsável, eu vou colocar de forma fixa, tá? Não vou fechar aqui não. Isso significa que todos os contatos que forem criados, ou todas as empresas que forem criadas nesse meu fluxo aqui, esse usuário será o responsável pelos atendimentos, tá? Então, presta só atenção nisso. No name aqui eu vou manter o nome completo, que eu vou manter o mesmo nome que o contato que vai passar ali no fluxo atrás vai registrar. Aqui vamos ver se a gente tem mapeamento. Temos mapeamento, ó. Mapeamento de resposta, então eu tenho ID, copiar esse ID, vou aqui no mapeamento da resposta, vou colar, e o próximo é o user underline ID. Vou copiá-la também, colei aqui. Aqui a gente tem RD ID empresa e RD ID responsável. RD ID empresa e RD ID responsável. Beleza. Aqui eu salvo. Próximo passo é a segunda etapa, que é essa daqui. Ó. Como eu já tenho a primeira criada, se eu quiser usar como base a primeira, eu consigo, tá? É só eu duplicar aqui, ó. E aí eu verifico os campos necessários para a integração. Eu vou trocar também o link, então eu copio o link desse, volto, abro esse segundo aqui, o link é diferente, colo aqui. No body, eu tenho campos diferentes aqui também, então eu vou apagar.
esse aqui, organization que eu tinha, e vou começar a criar. Então, aqui eu tenho uma estrutura também um pouquinho diferente, ó. O contact, dentro do contact eu tenho o name, e dentro ainda do contact eu tenho o phones, e o phones tem uma estrutura um pouquinho diferente aqui. Vamos replicar isso lá. Então, eu vou criar o contact primeiro. Beleza. Lá dentro do contact eu tenho o objeto, então abro o colchete, fecho o colchete, clico aqui em objeto, volto lá. Agora eu tenho names aqui, names com S no final. Não é name só. Então é no singular aqui, beleza. E agora eu vou criar o phones. Phones. Tudo dentro do contact, ó. Estou clicando no maisinho que aparece aqui, ó. Dentro do phones agora eu tenho uma estrutura em lista. Então eu tenho que colocar aqui ó, essa chave que abre aqui e fecha aqui, ó. Vou criar ela agora. Então aqui no phones eu coloco a chave. Opa, não é o colchete, tá? Não confunda com o colchete. Aqui é realmente a chave. Aqui embaixo tem que aparecer isArray. Sim, se clicou nesse verdinho aqui, ele vai criar. Agora, dentro do phones, eu tenho aqui é um outro objeto, então eu tenho um colchete que abre aqui e outro colchete que fecha aqui. Então eu tenho que criar isso também. Então aqui no primeiro zero, depois que você clicou no mais aqui, ele vai criar esse zero. Dentro desse null, você vai criar o colchete abrindo e o colchete fechando. É um objeto? Sim, é um objeto. Agora sim a gente vai criar, de fato, a primeira chave aqui, que é o type, e depois o phone. Cliquei aqui, type, depois o phone. Pronto. Agora a gente tem aqui embaixo ó, o organization, tá? O organization ID ele faz parte do contact também. Então aqui a gente tem que criar ele aqui em cima, ó, contact. Eu vou colocar organization underline ID. Pronto, ó, ele ficou aqui embaixo. Agora é só a gente popular com os valores. Então o nome do contato aqui eu vou manter o mesmo também do anterior. Ou seja, nesse caso aqui eu estou criando a empresa e o contato de mesmo nome, tá? Beleza. O type aqui vai ser o work mesmo, que é de acordo com o que tem na documentação do RD, e aqui eu também coloquei work. Ó. O phone vai ser o telefone do contato que está passando aqui. Então aqui é telefone. E o Organization ID vai ser o campo que a gente salvou. Aqui eu vou salvar, ó, só para eu te mostrar o que a gente tinha aqui atrás. Vai ser exatamente esse campo aqui, ó. RD, tracinho, ID empresa. Porque aqui a gente cria a empresa e salva o ID dela aqui. Agora no próximo, a gente tem que atribuir o contato dentro dessa empresa. Então por isso que a gente precisa desse ID. Volto aqui, ó, Organization ID. Vai ser o RD, traço, ID empresa. Criar chave. Vou salvar aqui de novo só para não perder. Vou abrir de novo. E a gente precisa mapear uma resposta aqui nesse bloco. Se você duplicou o bloco, vindo da requisição anterior, ele já vem com esse mapeamento de resposta aqui. Só que não é esse que a gente vai fazer, tá? É só esse aqui, ó, que é o ID, vai salvar no RD ID contato. Então, aqui eu vou apagar esse de baixo, vou apagar esse underline aqui, ó, porque é só o ID sem o underline. E aqui eu vou mudar para RD-ID contato. Pronto. Clique em salvar. Beleza. Agora é a nossa terceira requisição. Eu vou criar outro bloco em branco aqui. Ó. Essa terceira vai ser a criação da negociação lá dentro do pipeline. Então eu volto aqui para a gente entender como que é o criar negociação. Abro aqui também. Ó, ele é um post com essa URL. Então eu vou fazer lá, vou abrir aqui, adicionar, post com aquela URL. Lembra sempre de verificar o token aqui, ó, se está vindo com o token do seu usuário. Aqui no header a gente tem esse detalhe, ó. Então aqui eu vou colocar accept application JSON.
Então lá no outro eu também vou criar essa chave aqui. Accept. Copio. Colo. Por isso que é importante você ter esse template aqui, porque facilita você usar como base para criar nos outros fluxos, tá? Aqui eu vou usar o body e vou criar essa estrutura aqui também. Ó. Então a gente tem o deal. Dentro do deal a gente tem essa chavinha abrindo aqui e fechando aqui embaixo, o colchete, né? E aí dentro desse colchete a gente tem 3 objetos ali. Então vamos criar lá. O primeiro é o deal. Deal. Aqui dentro eu coloco colchete abrindo, colchete fechando. É um objeto? Sim, é um objeto. Qual que é o próximo? É o name. Então agora eu clico aqui nesse mais na frente do deal e vou criar um name. Depois, user underline ID. User underline ID. Depois, deal underline stage underline ID. Deal underline stage underline ID. Agora a gente tem um segundo objeto aqui embaixo. Ó. Perceba que o organization ele está fora do deal, porque o deal abriu aqui e fechou aqui. O organization está fora dele, então a gente vai criar ele fora. Para criar ele fora é aqui, ó. Passa o mouse em cima do root. Organization. Beleza, mas a gente tem uma estrutura também um pouquinho diferente. Ó. Dentro do organization eu tenho o colchete abrindo aqui e o colchete fechando aqui embaixo. Então dentro dele eu tenho o ID. Vou criar isso. Aqui, colchete abrindo, colchete fechando. É um objeto? Sim, é um objeto. Passo o mouse na frente dele agora e vou criar o underline ID. Underline ID. Pronto. Agora a estrutura está pronta. Como que vai funcionar aqui? O name vai ser o nome que vai ficar no topo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Acho que não tem, mas ele fica no topo do nome da negociação, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar também o nome do contato. Você pode pré-definir aí, por exemplo, bot conversa ou WhatsApp, o que fica mais fácil para você identificar ali de onde esse lead está vindo, por exemplo. Pode ser uma sugestão. Esse user ID aqui, você pode usar fixo ou dinâmico. No meu caso aqui, eu vou usar fixo, porque eu estou criando só contatos para esse meu usuário aqui, tá? Beleza, criei fixo. E o deal stage ID é o ID da nossa coluna aqui, ó, sem conexão. Lembra que a gente pegou lá no primeiro vídeo? Então, eu salvei ele aqui, ó, que é o etapa funil. Vou copiar. Vou abrir aqui o deal stage ID e vou colar. Pronto. E o organization, a gente precisa do ID da empresa criada. Então, aqui vai ser exatamente aquele campo onde a gente tinha RD, ID empresa. Pronto. Agora sim, está completa a nossa estrutura. Aqui eu posso mapear também, ó. Perceba que aqui no nosso modelo a gente tem um mapeamento que é o ID, que mapeia o RD ID negociação, que vai ser a negociação criada. ID, RD, underline, ID negociação. Tracinho, underline, tracinho, ID negociação. É isso mesmo. Salvei aqui. Pronto. Agora o que eu faço? Eu só conecto um bloco no outro. Vou conectar esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Sempre nessa saída de cima e nunca nessa saída de baixo. Por quê? Porque a saída de cima ela vai respeitar um tempo para que o RD Station dê aquele retorno para nós que a gente precisa para retornar os dados aqui na resposta e salvar esses campos aqui. Se você utiliza a saída de baixo, ele não vai respeitar esse tempo e ele vai continuar sem esperar a resposta. Ó. É igualzinho está descrito aqui. Então, nos 3 casos aqui, a gente conecta sempre na saída de cima, porque a gente está usando o mapeamento dos campos. E aí, aqui no final, eu vou colocar um bloco de conteúdo conectando, só para informar. Confirmado. Seu cadastro
foi enviado com sucesso para o CRM. Pronto. Vamos testar esse fluxo agora. Eu já cadastrei esse fluxo numa palavra-chave, então eu vim aqui automação, palavra-chave, criei RD Station, hashtag na verdade. Eu vou colar aqui no WhatsApp e vou enviar esse fluxo. Qual é o seu nome? Chegou aqui. Meu nome é Jean. Vou colocar Jean Bot Conversa, só para a gente ver o resultado disso. E aí ele vai fazer as aquisições e vai enviar lá para o CRM. Confirmado seu cadastro no CRM, volto aqui, clico para atualizar e já chegou aqui, Jean Bot Conversa. Então, Jean Bot Conversa ficou o nome da empresa, nome da negociação e o nome do contato responsável, tá? Basicamente é isso que a gente consegue fazer aqui, integrando o bot conversa com o RD Station, tá? Esse é o passo a passo. Espero que você tenha pegado todos os passos, assiste o vídeo 1, o 2, o 3, para você entender o porquê dessas 3 aquisições aqui. E agora, com elas montadas, por exemplo, e com esse template aqui que você tem, fica mais fácil se você quiser utilizar essa integração em qualquer tipo de fluxo aí, que você já tem a base de como criar isso, tá? Se você quiser uma referência da onde que eu peguei essas aquisições e tudo mais, ela fica dentro da documentação do RD Station. Se você digitar aqui RD Station, documentação API, você vai encontrar aqui no Google o primeiro site da pesquisa, aqui em APIs. E aqui você tem todos esses endpoints que a gente fala, que é o de criar contato. Para criar o contato, antes a gente tem que criar a empresa. Eu fui seguindo exatamente o passo da estrutura que tem aqui na documentação do RD Station. E aí eu montei esse template para ficar mais fácil para você criar aí nos seus fluxos, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver para criar essa integração, você pode entrar na nossa central de ajuda, ajuda.botconversa.com.br e abrir um chatzinho com alguém ali da nossa equipe.